Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Copa do Mundo 2025 valendo 3 vagas para o torneio de candidatos, galera. Um dos torneios mais importantes do circuito mundial de xadrez e estamos já na reta final. Restam apenas 8 jogadores estão disputando aí as 3 vagas, né? Yakubev, jogador do Uzbequistão, vai jogar contra o alemão Alexander Donchenko. Partidaça, galera, partidaça. As demais partidas empataram. Ao final dessa partida eu vou mostrar como é que foi essa primeira rodada, tá bom? E essa primeira rodada das quartas de final, né? Lembrando que são 2 rodadas cada etapa. Bora dar uma olhada. Yakubev abre aqui com o peão dama. Temos cavalinho F6, C4. E depois de G6, F3. Gostei disso daqui. Tem esse nome maravilhoso aqui, ó. É a variante anti-Grunfeld Alekhine da defesa índia do rei. Enfim, eu gostei desse F3 aqui, independente do nome, porque é bem agressivo, né? Já vai lutar por um centro forte aqui. Vamos ver como segue isso. C5 é uma ideia muito interessante para tentar combater esse poderoso centro. D5, D6 foi jogado e aqui E4, olha isso, que bizarro logo já no começo da partida. Bispo G7, cavalo E2 segue o desenrolho e depois de E6, cavalo de E em C3. Galera, aqui tem que ter estudo, né? Porque o cara jogar uma abertura dessa, com certeza, não é só porque ele achou bonito. Ele com certeza tem um preparo em cima disso. Não é muito natural, né? Você encontrar esse plano aqui, mas depois que foi feito, tá bonito isso daqui, hein? Peão toma foi jogado, peão de C toma, uma super cadeia maravilhosa de peões. A6 foi jogado, A4 evitando agora B5 e depois de cavalo H5 diretamente abrindo aqui o bispo, diretamente abrindo o caminho para a dama poder atacar. Caraca, que posição bizarra. Dama em E2, a dama vai poder defender. Bispo D4, todas as forças aqui... Não, bispo D4 foi jogado. O que eu falei? Bispo E5? Será que era bom bispo E5? Era bom também. Bispo E5 também é interessante. Bispo D4 foi jogado. Reforçando a ideia do dama H4. Opa! Essa seta aqui estava complicada, agora acertou. Reforçando essa ideia. E nessa posição... O Yakubev não se incomoda e rasga o G4, o melhor lance da posição. Que bagunça, dama em H4 com cheque, rei D1 foi jogado e agora o cavalo atacado volta para casa de F6. Olha a confusão, o rei C2. É muita peça no tabuleiro. Cavalo de F em D7, o melhor lance da posição. Não é muito comum isso daqui. Eu nunca vi isso aqui na minha vida, sério. Já estudei muita partida, já li muito livro, muita partida histórica, milhares de partidas, milhares. Dezenas de milhares. Eu nunca vi essa configuração aqui, nunca vi essa posição. Já foi jogado isso? Vai ver que eu não ando vendo partida. Não, nunca foi jogado. Isso nunca aconteceu entre os grandes mestres. Rafa, mas aqui no bairro acontece todo dia. Essa posição, inclusive, acontece bastante. Pode ser. Bispo F4 foi jogado com a ideia de tirar a dama daqui. Dama em F6 coloca pressão, também ataca aqui as casas escuras. Bispo em E3 propõe trocas. E aqui cavalo em E5 melhora a posição do cavalo. Olha que confusão, galera. Cavalo D2 foi jogado, a dama volta para casa de H4. E é o melhor lance da posição. E aqui temos mais uma vez essa ideia do bispo F4, a dança dos bispos da dama. Uma loucura isso daqui. H5 foi jogado. Bispo G3, tira essa dama daí. A dama volta para casa de E7. E aqui, galera, no lance 18, a gente ainda tem quase todas as peças no tabuleiro, né? Exceto um peão que eles trocaram na abertura. O resto, todas as peças estão aqui no tabuleiro. O tabuleiro tá até meio poluído, não tá? Eu não tô gostando disso. Vamos trocar um pouquinho de peça, tá muito poluído. A partida seguiu agora com G por H5. Por isso que eu estudo finais, né? Eu não gosto de tabuleiro poluído, eu já troco as peças, daí no final eu consigo enxergar, né? Aí eu treino no final, porque pelo menos se eu ficar bom nisso, né? Vamos lá. Peão toma, torre toma, foi jogado. E agora H4, o bispo valente segurando bronca. Torre A7 foi jogado. Esse lance aqui é um pouco estranho, não é? É bastante estranho e tem uma ideia aí por trás. Agora, não sei se essa ideia foi boa. Vamos ver o que vai acontecer. Quanto tempo pensou o Donchenko aqui? Pensou bastante. Quando o grande mestre do nível do Donchenko pensa por 8 minutos e faz o lance, com certeza tem muita ideia por trás, né? Agora, o que mais daria pra jogar aqui? Não sei, tá difícil pensar num lance que o mais natural é tirar o cavalo, não é? Qual que é o problema desse lance? F4, ó, o tabuleiro tá tão poluído que o cavalo fica sem casa, né?
Esse é que é o problema de tabuleiro poluído. Então não tem lance aqui pra fazer, é quase zugzwang aqui, por isso que ele jogou esse lance aqui. Podia jogar rei F8 também. Rei F8 vai ver um bom lance aqui. Estranha, né, a posição. Torre A7 foi jogado. Temos agora o lance A5 tentando parar os peões. B5 chega de qualquer maneira. Peão toma en passant. E torre B7. As pretas precisam recuperar material. Seguimos com bispo por cavalo. Vamos ver a ideia aqui do Yakobev. Temos bispo toma. E agora o lance cavalo C4 segura a rapadura. No entanto, o peão de H4 tá caindo. Torre por H4 recupera o material. E depois das trocas, o Yakobev decide capturar o bispo aqui em E5, remove o bispo e tem um peão passado na coluna D, um peão passado na coluna B. Esse peão tá difícil de defender. E por isso a partida segue com o lance dama em E3, atacando o peão de C5 e depois de torre por B6. As pretas têm aqui um peão a mais. No entanto, as brancas têm um lance aqui que é uma pancada, mas tão violenta, que é o lance B4. Olha que lance bonito, né? Esse lance aqui é o único lance da posição, o único lance que justifica as brancas estarem melhores aqui, apesar do peão a menos. E qual é o ponto todo? Você não pode tomar de peão aqui, né? Você está entregando o material aqui. Por mais que está caindo cavalo, está caindo mais peça aqui das pretas. As brancas têm uma posição muito forte. E torre por peão também não é bom, porque dama por C5 chega dando um duplo. E aqui também não tem uma maneira de defender as duas peças. Por isso, não dá para tomar esse peão de nenhuma maneira. Cavalo D7 foi jogado e agora peão toma. 2 peões passados e conectados. O material tá igual, mas as brancas estão detonando. Torre B4 foi jogado, tentando passar a torre aí à frente, indo para o ataque, fugindo do ataque do peão. C6 com velocidade, o cavalo vem para casa de B6 e bispo em E2. Protege um pouquinho aqui o rei. Dá liberdade para a torre poder jogar. Dama em H2, por enquanto o bispo está fazendo aqui o bloqueio. E temos aqui, sem perder tempo, Yakobev segue disparando com D6. Bispo em E6 tenta salvar o bispo aqui do garfo, mas D7 chega de qualquer maneira. E aqui não dá mais, galera. Aqui tem que sacrificar alguma peça, né? Porque se você tentar segurar aqui de rei, tá levando mate daqui a pouco. Dama G5, aqui, o que tem aqui? Não, aqui tem um monte de mentira. Aqui você só promove, né? Aqui você só promove. Não é o melhor lance promover, mas vamos falar a verdade. Ninguém aqui gosta vive de mentiras, né? Então tá bom. Então agora é o seguinte, meus amigos. Vamos voltar aqui. Por isso, não resta outra possibilidade. Tem que sacrificar. Um de vocês dois vai dançar. Bispo por D7 foi jogado. Peão toma. Cavalo toma e torre por A6. Caraca! As brancas têm uma peça a mais por um peão apenas e o rei continua exposto. Rei F8 tenta se defender, torre D6 é um lance de ataque, também é um lance de defesa. Torre B7 faz a proteção e agora dama D2 protege aqui o rei, pesa para cima do cachorro. Cavalo C5 foi jogado e agora a dama centraliza em D5, ataca o cavalo, ataca a torre, ataca em F7, torre C7 tenta se defender. E aqui o Yakobev vai para um bonito lance, se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance do Yakobev, vale a pena. Caraca, ele tá achando só o fino do fino toda hora. E eu espero que você tenha encontrado o bonito lance, meu pai. Torre por G6, a ideia desse lance é tirar a torre da frente da dama, sai daí, porque tá vindo dama com cheque, pegando a torre na sequência, esse lance ganha um peão e expõe ainda mais o rei. Cavalo em E6 foi jogado, só para quem quiser visualizar, se peão toma, dama D8 aqui com cheque, e além de tudo, vai tomar a torre com cheque, né? E além de tudo, tá caindo o cavalo, e são 2 peças a mais, é um final completamente vencedor. Por isso, cavalo E6 foi jogado e agora temos dama D6. Cuidado para não se emocionar aqui, vou fazer a partida da vida, tentar qualquer coisa aqui. Isso aqui não, hein? Cuidado, mantenha a frieza. Aqui só tem um lance bom para vocês terem ideia, que é esse cheque aqui. Qualquer outro lance não é bom. Dama B6 foi jogado, dama D6 cheque. Aqui, torre cobre em E7. E agora, torre G4 coloca a torre aqui em segurança, controla também a casa de F4.
Temos o lance F6 e agora dama B8 com cheque. Uau, cuidado com o mate da cauda de andorinha aqui, hein? Mate da cauda de pomba, nunca sei o nome. É esse mate de pássaro aí. Tem mate de pássaro, por isso a partida seguiu com torre E8 e agora torre G8 com cheque. Vai forçar as trocas. Bonita a partida, impecável a partida do Yakobev. E por isso nessa posição, meus amigos, Alexander Donchenko abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Aqui não tem jeito. Vai ter que voltar o cavalo aqui para não perder material. E as brancas têm uma peça a mais. Um ataque para cima do rei exposto. Completamente vencedora aqui a posição. Mas, Rafa, eu acho que dá para jogar mais uma meia dúzia de lance aí. No bairro a gente tentaria. Aqui no bairro eu soube de uma vez que o Tripinha estava numa posição bem parecida com as peças pretas e acabou ganhando. Porque acho que depois de uma posição parecida, voltou o cavalo aqui, jogou um cavalo D5, pendurou o bispo, coisa parecida. Agora é o seguinte, vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com e depois ver como é que foram as demais partidas. Eu já falei que empatou, né? Mas vamos relembrar quem é que tá jogando. 93.2, bela precisão aqui do Yakobev. Donchenko fez 87,5, olha o gráfico aqui, de pura dominação, né? Mas não pode errar um lance, galera. É uma questão de acumulação de energia potencial. Você não pode gastar, você não pode olhar para trás. Se olhar para trás, esse gráfico despenca e vai para o equilíbrio. Aqui jogou muito, com direito a lance brilhante, que foi o lance torre por G6, bonito aqui o lance, né? E agora, olhando aqui os pares, como é que estão aqui os pares? Martinez, olha aí, contra Sindarov, galera, quem diria, hein? Que legal, né? O Jospen, depois de ser acusado duramente pelo Kramnik, né? Que episódio triste que esse Kramnik faz. Ele acusou tanto o Jospen, que o Jospen falou, cara, a gente vai ter que jogar presencial, né, pra tirar essa dúvida. Mas tem cabimento isso? Você acha que é uma coisa séria? Um cara que acusa o outro de trapaça, um cara que representa a entidade, é o campeão do mundo, não é um cara qualquer, um campeão do mundo que chega e fala assim, levanta uma bandeira super legal. Ele fala, eu vou lutar contra a trapaça no xadrez. Você fala, nossa, que legal, tô te apoiando. Qual vai ser seu critério? Quem ganhar de mim eu vou ameaçar. Pô, aí não, né? Aí não, aí você tá fazendo errado. Você tá levantando a bandeira certa, mas da maneira errada, né? Aí o Jospen ganhou dele, ele falou, esse cara é bandido. O Jospen foi lá e presencialmente desceu o cacete no Kramnik e ganhou, né? 15,5 a 11,5, detonou o Kramnik. E aqui tá brilhando na Copa do Mundo, né? Então, que episódio triste esse Kramnik. Ainda bem que ele tá sendo afastado. Daqui a pouco ele vai ser afastado do xadrez. Eu torço pra ele perder. Eu não torço contra a maioria das coisas, mas eu torço pela justiça, né? Eu acho que um cara desse não pode ter o título de grande mestre, não pode ter o nome limpo na história. Ele precisa pagar, precisa ter consequência os atos que ele vem praticando, né? Então eu torço muito para que a justiça seja feita, seja lá qual for essa justiça, tirar o título de grande mestre dele, fazer alguma coisa, não sei. Alguma penalidade muito séria tem que existir para esse cara aí, para acabar com essa história aí, para silenciar esse cara, que ele faz mal pro xadrez. Nodirbek Yakobev venceu o Donchenko, fantástico, a única vitória. Temos Sam Shankland contra Andrei Zipenko, cara, esse torneio tá pegando fogo. E Wei contra Erigaise. Meus amigos, a gente segue acompanhando a Copa do Mundo 2025, valendo 3 vagas para o torneio de candidatos. Espero que vocês tenham gostado da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!